Meu nome é Clara e essa história aconteceu comigo em 2013, quando eu tinha 25 anos. Eu estava em um momento de grandes mudanças na minha vida. Havia acabado de concluir a faculdade e, com uma sensação de liberdade que nunca tinha experimentado antes, decidi fazer uma viagem sozinha pelos Estados Unidos. Não era só sobre conhecer lugares novos, era sobre me descobrir, me desafiar. Quando cheguei a Los Angeles, optei por ficar em um lugar que não pesasse no meu orçamento, e o Hotel Cecil parecia perfeito. Era central, barato e tinha aquela vibe de prédios antigos que eu sempre achei fascinante. Eu não fazia ideia da história que aquele lugar carregava, nem do que estava prestes a vivenciar. Já na primeira noite algo me incomodou. O hotel tinha um cheiro estranho, como se o tempo estivesse impregnado em cada parede. No corredor do meu andar, os azulejos eram gastos e as lâmpadas fracas piscavam de vez em quando. Eu tentava ignorar, dizendo a mim mesma que era só o estilo antigo do lugar. No entanto, na madrugada, acordei com uma sensação estranha, como se alguém estivesse me observando. Fiquei em silêncio por alguns minutos, com o coração acelerado, tentando ouvir qualquer som. Nada além do ranger do vento contra as janelas e o som distante de passos ecoando pelos corredores. Não dormi bem naquela noite, mas decidi seguir com a viagem. Afinal, pensei, era só minha imaginação me pregando peças. No segundo dia, fui explorar a cidade. Passei a maior parte do tempo andando por Los Angeles, visitando pontos turísticos e tentando esquecer a sensação estranha da noite anterior. Voltei para o hotel à noite, exausta, e decidi tomar um banho antes de dormir. Foi aí que percebi algo estranho na água. Quando abri a torneira, a água saiu com uma cor amarelada e tinha um cheiro ruim, como algo apodrecido. Achei que fosse um problema comum em prédios antigos e resolvi deixar para lá. O recepcionista, um homem de meia idade com um olhar cansado, me disse que já estavam verificando as tubulações e que aquilo acontecia de vez em quando. Apesar de estranhamente apático, ele garantiu que era algo temporário. Naquela noite, mais uma vez, o sono não veio fácil. Eu sentia uma espécie de peso no quarto, como se o ar estivesse denso. Por volta das 3 da manhã, ouvi barulhos que pareciam vir do corredor. Primeiro eram passos lentos, depois algo que parecia um arrastar. Pensei em abrir a porta para ver, mas meu corpo estava paralisado. De repente, os sons cessaram e eu finalmente consegui dormir um pouco, embora tenha acordado várias vezes sentindo uma ansiedade que eu não conseguia explicar. No dia seguinte, ouvi outros hóspedes reclamando na recepção sobre a água e sobre barulhos durante a noite. Foi aí que comecei a achar que talvez algo naquele hotel não estivesse certo. No terceiro dia, as coisas começaram a ficar ainda mais estranhas. Enquanto eu tomava café da manhã na área comum, percebi que algumas pessoas estavam sussurrando. Um grupo de turistas apontava para uma das mesas, onde havia uma cópia de um jornal local. A manchete falava sobre o desaparecimento de uma jovem canadense chamada Elisa Lam, que havia sido vista pela última vez no próprio Hotel Cecil. Isso me deu um arrepio, mas tentei não me deixar levar. Talvez fosse só coincidência. Mesmo assim, a imagem dela estampada no jornal ficou gravada na minha mente. Uma garota sorridente, com um olhar gentil, como alguém que você poderia encontrar na rua e imediatamente simpatizar. Mais tarde naquele dia, a curiosidade me venceu. Resolvi procurar mais informações sobre o caso e foi aí que as coisas começaram a se conectar de forma perturbadora. Descobri que Elisa havia desaparecido algumas semanas antes e que os últimos registros dela eram das câmeras de segurança do hotel. Encontrei o vídeo na internet e quando assisti, senti meu estômago revirar. A garota parecia estar fugindo de algo nos corredores, mas não havia ninguém atrás dela.
As portas do elevador abriam e fechavam sozinhas, e seu comportamento era no mínimo estranho. Gesticulava para o vazio, como se estivesse conversando com alguém. Fiquei tão inquieta que precisei sair do hotel para clarear a mente, mas a sensação de que algo estava terrivelmente errado comigo naquele lugar só aumentava. Quando voltei ao hotel à noite, a atmosfera parecia ainda mais pesada. Cada canto daquele lugar parecia esconder um segredo. No elevador, tive a impressão de que ele demorava mais que o normal para chegar ao meu andar. O painel piscava e o som mecânico dos cabos soava como um lamento metálico. Quando finalmente cheguei ao meu quarto, notei que a água estava ainda pior. A torneira soltava uma água marrom esverdeada que cheirava horrivelmente mal. Liguei para a recepção novamente, mas o atendente apenas repetiu que estavam verificando os encanamentos. Apesar de tudo, tentei tomar um banho rápido, mas a sensação de que algo estava errado não me deixava. Cada gota de água na minha pele parecia me contaminar com aquele cheiro horrível. Naquela madrugada, o som dos passos voltou, mas dessa vez estava mais próximo, como se alguém andasse diretamente em frente à minha porta. Meu coração batia tão forte que mal conseguia respirar. Criei coragem e olhei pelo olho mágico, mas o corredor estava vazio. Voltei para a cama, tentando me convencer de que era só o vento ou talvez outro hóspede. Foi quando ouvi um som baixo, quase um sussurro, vindo do banheiro. Parecia alguém murmurando palavras que eu não conseguia entender. Trêmula fui até lá, mas ao acender a luz não havia nada. Apenas o espelho embaçado e o som da torneira pingando. Foi o momento em que decidi que não passaria mais uma noite naquele lugar. Na manhã seguinte decidi que iria embora. Não importava o que acontecesse. Peguei minhas coisas e fui até a recepção para fazer o check-out. Foi lá que ouvi algo que me gelou a espinha. Um funcionário estava conversando com o outro, comentando sobre o corpo de uma jovem que tinha sido encontrado no tanque de água do hotel. Eu congelei. Eles não mencionaram o nome dela, mas o contexto foi o suficiente para me fazer conectar com a história de Elisa Lam. Perguntei discretamente sobre o incidente, mas o recepcionista parecia desconfortável e tentou mudar de assunto rapidamente. A sensação de que eu tinha estado no mesmo lugar que aquela garota, no mesmo hotel onde ela foi encontrada, me assombrou de uma maneira indescritível. Eu nunca poderia imaginar o quão perto da tragédia eu tinha estado. Saí do hotel o mais rápido que consegui, e quando cheguei ao meu apartamento em outra cidade, tudo parecia mais calmo, mas a sensação de que algo estava me seguindo nunca me deixou. Às vezes, quando estou sozinha à noite, ainda posso ouvir aqueles sussurros vindos do banheiro, e por mais que eu tente, não consigo apagar a imagem de Elisa Lam correndo pelos corredores, lutando contra algo invisível. Eu sei que o que aconteceu com ela nunca será completamente explicado. Será que ela estava simplesmente surtando? Ou havia algo mais sombrio por trás de tudo isso? De qualquer forma, sei que o Hotel Cecil não é apenas um hotel. E não, nunca mais colocaria um pé naquele lugar. Eu cresci em uma pequena cidade do Texas, não muito longe do Lago Espantosa. Em 1845, quando tinha apenas 18 anos, eu e meus pais vivíamos em uma fazenda isolada, cercada por vastos campos secos e terrenos áridos. Sempre ouvimos histórias sobre o lago e a névoa estranha que surgia à noite, mas nunca pensamos muito nisso, até que algo acontecesse conosco. Eu era cético quanto a esses contos antigos que falavam sobre uma mulher que se transformava em lobo e aterrorizava a região. Mas tudo mudou quando uma noite algo realmente inexplicável aconteceu. Foi uma tarde quente e abafada quando o garoto da vizinhança, Tommy, apareceu correndo pela nossa porta. Ele estava pálido, ofegante,
e falava tão rápido que mal conseguia entender o que ele estava dizendo. Aparentemente, ele tinha visto algo perto do lago, algo que, segundo ele, não parecia humano. Ele falava de uma mulher nua, com olhos selvagens e imersos na escuridão, devorando uma cabra como se fosse uma fera. Claro, ninguém acreditou muito nas palavras do menino no começo, mas ele estava tão aterrorizado, tão visivelmente abalado, que não demorou muito para que a notícia se espalhasse por toda a cidade. Logo começaram a aparecer mais relatos. Vários moradores das redondezas começaram a comentar sobre noites de sons estranhos vindos do lago, como se algo ou alguém estivesse gritando, mas sem nunca ver nada. Os mais velhos da região, aqueles que já tinham ouvido os rumores por décadas, começavam a falar da história da mulher-lobo com mais seriedade. Aquela mulher era uma lenda antiga, mas o medo era palpável. Foi então que um grupo de cowboys, homens corajosos que não tinham medo de nada, se reuniram para caçar essa mulher, ou o que quer que fosse que estivesse aterrorizando o povo da região. Naquela noite, tudo parecia ainda mais silencioso do que o normal. A névoa, que sempre surgia quando o sol começava a se pôr, estava mais espessa do que nunca, envolvendo o lago e as árvores em uma cortina fria e opaca. Eu, que estava ajudando meu pai no campo, vi de longe o grupo de vaqueiros se aproximando de nossas cercas. Os homens estavam armados até os dentes, e quando eles passaram pela nossa fazenda, ouvi claramente um deles dizendo que iriam acabar com o terror daquela mulher-loba para sempre. Naquele momento, uma sensação estranha tomou conta de mim. Era como se algo me dissesse que eles não sabiam no que estavam se metendo. Aquelas palavras ficaram gravadas em minha mente durante toda a noite. Eu não conseguia parar de pensar na ideia de que aquela mulher, se realmente existisse, era algo muito além de qualquer criatura que a gente pudesse imaginar. A escuridão parecia ter uma presença própria, e a névoa, agora mais espessa, envolvia tudo em uma sensação sufocante. Eu me senti impotente, como se o medo não fosse apenas uma sensação, mas algo real, tentando engolir a cidade inteira. O grupo de cowboys partiu em busca da mulher-lobo, e apesar da determinação deles, eu sentia que havia algo de errado. Algo me dizia que naquela noite as coisas tomariam um rumo que ninguém conseguiria controlar. Passaram-se dias e noites sem notícias, até que uma manhã um dos vaqueiros apareceu em nossa porta com o rosto pálido e os olhos arregalados. Ele estava sujo, com marcas de cansaço profundas, e o que ele disse foi ainda mais aterrador do que eu poderia imaginar. Eles haviam encontrado a mulher, mas não como esperavam. Ela estava em uma clareira, cercada por lobos, olhando para eles com uma frieza inumana. Os vaqueiros conseguiram capturá-la, mas o que mais me deixou inquieto foi o olhar dela. Era como se ela soubesse exatamente o que estava fazendo e soubesse que não poderiam matá-la. Ao invés de medo, ela parecia mais como uma criatura das sombras, esperando apenas o momento certo para se libertar. Eles a trancaram em um barraco abandonado nas proximidades do lago, acreditando que a paz voltaria à região e o terror finalmente teria fim. Mas o que ninguém sabia era que havia algo ainda mais sombrio no ar, algo que, uma vez solto, não poderia ser contido. Durante a noite, uma chuva forte caiu sobre o campo e a névoa parecia ainda mais densa. Eu estava em casa, tentando ignorar os sons distantes dos ventos e da chuva, quando algo estranho aconteceu. As luzes da casa começaram a piscar e um som baixo e crescente começou a vir de fora. Eu sabia o que era, mas não queria acreditar. Eram uivos, uivos que soavam como se viessem de um lobo, mas havia algo mais, algo humano. Eu tentei ignorar, mas o medo começou a apertar meu peito, e então eu percebi, a mulher estava de novo à solta.
De repente ouvimos um estrondo distante, vindo da direção do barraco onde ela estava presa. Corri até a janela e vi uma figura de longe, cercada por uma aura de mistério, correndo como uma sombra na escuridão. Era ela, a mulher-lobo. No exato momento em que a vi, o céu pareceu se iluminar com um relâmpago forte e um grito terrível cortou a noite. Um som que eu nunca mais esqueceria. Era como se os próprios lobos estivessem se juntando a ela, como se fosse uma criatura do próprio inferno. Nesse momento, algo dentro de mim se partiu. A sensação de que a cidade estava prestes a ser engolida por algo que não podia ser controlado se tornou inescapável. Aquela noite foi como um pesadelo que nunca acabava. Ouvi gritos vindos da floresta, passos pesados correndo pelo campo e os uivos se misturando ao som da tempestade. O céu, que antes estava claro, parecia estar cobrindo tudo com uma escuridão ainda mais densa, como se o próprio lago estivesse tentando engolir a cidade. Meu pai e eu saímos correndo para tentar ajudar os vaqueiros, mas ao chegarmos à clareira onde a mulher-lobo havia sido aprisionada, o que vimos fez nossos corações pararem por um momento. O barraco estava vazio. As portas estavam quebradas e as correntes que antes a prendiam estavam esticadas no chão, como se algo tivesse se libertado com uma força sobre-humana. O mais assustador, porém, era o cheiro no ar. Um cheiro estranho de carne apodrecendo, misturado com um odor de terra molhada. Era como se toda a vida ao redor tivesse sido drenada e só restava o vazio. Nós tentamos procurar por ela, mas não havia sinal de onde ela pudesse ter ido. O pior de tudo era que, quando os vaqueiros e outros moradores começaram a procurar pelas redondezas, ninguém jamais conseguiu encontrá-la novamente. Mas algo naquela noite mudou dentro de mim. A mulher-lobo não havia desaparecido. Ela tinha apenas se ocultado nas sombras, esperando o momento certo para voltar. A cidade viveu em constante terror, e quem ousava se aproximar do lago dizia sentir um frio estranho na espinha, como se estivesse sendo vigiado. Até hoje, há quem jure que viu uma figura nas névoas do lago, um vulto esgueirando-se entre as árvores com olhos brilhantes que refletem a luz da lua. Eu não sei se ela ainda está por aí, mas a sensação de que algo ruim pode acontecer novamente nunca me abandonou. Eu nunca imaginei que iria contar essa história para alguém, mas algo dentro de mim diz que preciso dividir o que aconteceu, até para tentar entender um pouco melhor o que vivi. Era uma noite fria de inverno, em 2015, e eu estava num grupo de amigos em uma casa antiga e cheia de histórias. A ideia era fazer algo diferente, então acabamos decidindo jogar aquele jogo antigo, o famoso esconde-esconde. A casa tinha um clima estranho, não vou negar. O piso de madeira rangia a cada passo e o vento batia nas janelas de forma inquietante, quase como se a casa estivesse viva. Entre risos e brincadeiras, estava ali eu, com os olhos cheios de curiosidade, mas sem perceber que naquela noite tudo ia mudar. Eu sou o tipo de pessoa que gosta de ouvir histórias, mas nunca pensei que teria uma experiência real para contar. Lembro-me bem do momento em que entrei em um cômodo mais afastado da casa e me deparei com um baú de carvalho desgastado pelo tempo. Era como se aquele baú estivesse me chamando, me atraindo de alguma forma. Quando me agachei para dar uma olhada mais de perto, senti um arrepio estranho percorrer minha espinha. Era como se eu estivesse tocando em algo que não deveria ser tocado. Mas a curiosidade sempre foi minha aliada, e sem pensar muito, decidi entrar no baú. A tampa se fechou com um estrondo, e por um momento fiquei paralisado. Achei que alguém viesse logo me encontrar, mas o tempo foi passando e a sensação de estar sozinho naquele baú foi crescendo. O que parecia uma brincadeira leve e inocente logo se transformou em um pesadelo.
Eu pensei que seria encontrado a qualquer momento, mas o que aconteceu depois me fez duvidar de tudo ao meu redor. Aquelas vozes dos meus amigos, que antes eram animadas e descontraídas, começaram a sumir. Eu ainda estava preso naquele baú, imerso na escuridão, e o silêncio tomou conta do ambiente. Os minutos pareceram se arrastar como horas, e a pressão sobre meu peito ficou insuportável. Eu não conseguia entender, mas sentia que algo estava errado, algo que não se explicava com lógica ou razão. Quando finalmente tentei empurrar a tampa para sair, percebi que ela estava firmemente fechada, como se tivesse se trancado sozinha. Não sei quanto tempo se passou, até que a porta do quarto se abriu, mas minha mente já estava começando a duvidar da realidade. As sombras ao redor começaram a tomar formas estranhas, figuras que não se moviam como deveriam, mas ainda assim estavam lá. Lembro-me de ouvir passos distantes, como se alguém estivesse me procurando, mas a sensação de desamparo só aumentava. Tentei gritar, mas minha voz não saía. Foi aí que subitamente ouvi o som do baú sendo tocado, mas a sensação que tive era que ele estava sendo manipulado de uma maneira errada, como se algo ou alguém que não era humano tivesse chegado até mim. A ansiedade foi tomando conta de mim, mas em algum momento, não sei bem dizer quando, a pressão ao meu redor diminuiu. Quando consegui finalmente abrir os olhos, a porta estava escancarada. A casa parecia ainda mais fria, como se algo tivesse alterado o curso do tempo dentro dela. Quando finalmente consegui sair do baú, minha mente estava confusa. O que parecia um simples jogo de esconde-esconde, com o tempo, parecia ter se transformado em algo mais profundo, mais sinistro. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas uma sensação de que algo tinha se perdido, algo que não voltaria mais, me atormentava. Fui em direção ao salão onde todos os outros estavam, mas ao chegar lá, o que encontrei foi algo que nunca vou esquecer. No centro do salão, o baú de carvalho estava aberto, mas não havia ninguém ao redor. Na verdade, ninguém parecia mais estar ali. Os móveis estavam cobertos por lençóis brancos, como se o tempo tivesse congelado naquele momento. Eu corri para os outros cômodos da casa, mas tudo estava vazio. As sombras pareciam ter engolido a casa inteira. Foi então que comecei a entender a gravidade daquilo. Quando procurei na sala de estar, notei algo estranho. Havia uma pequena marca, como uma linha fina, que cortava o piso. Mas essa linha não era de sujeira ou desgaste, ela parecia nova. Ao me aproximar, senti meu estômago revirar. Ali, no chão, como se tivesse sido deixado por alguém que passara por ali há pouco tempo, estavam pequenas pegadas, quase como se um ser invisível tivesse saído do baú. As pegadas eram nitidamente visíveis, mas o mais estranho era que elas pareciam desaparecer em alguns pontos, como se a pessoa tivesse desaparecido no ar. Eu estava começando a perder a sanidade. Já não sabia mais se aquilo estava realmente acontecendo ou se eu estava delirando. A casa, que antes parecia acolhedora, agora se transformava em um labirinto de paredes frias e corredores intermináveis. Eu sabia que não estava mais sozinho ali. Algo estava se movendo nas sombras, me observando. Foi então que, em um dos quartos mais afastados, encontrei um antigo retrato emoldurado na parede. A imagem era de uma mulher com os cabelos longos e um olhar vazio. O que me fez parar na hora foi a expressão dela, que parecia estranhamente familiar. O quadro, com seu dourado envelhecido, emitiu um leve rangido quando o toquei. O olhar da mulher na pintura era profundamente inquietante, como se soubesse algo que eu ainda não havia descoberto. A cada segundo que passava, a casa parecia mais densa, como se as paredes quisessem se fechar sobre mim. Eu dei um passo para trás e, em um impulso desesperado, virei para sair daquele cômodo.
Quando dei a última olhada no quadro, percebi algo que me deixou gelado. O rosto da mulher estava mudando lentamente. Seus olhos se tornaram vivos e sua boca, antes imóvel, começou a formar um sorriso de horror. Eu não podia mais ficar ali. Algo estava me puxando para o centro daquela casa, como se eu fosse parte de um destino muito maior do que eu poderia entender. Quando decidi finalmente sair do quarto, o ar parecia mais pesado, como se tivesse algo a mais, algo que não pertencia àquele lugar. Eu queria correr, mas os meus pés pareciam grudados no chão. Cada passo que eu dava parecia ecoar pela casa, amplificado, como se estivesse sendo observado por algo que estava esperando o momento certo. Voltei para o salão principal e, pela primeira vez, percebi que algo havia mudado de forma sutil, mas que deixava a casa ainda mais hostil. As velhas cortinas balançavam sozinhas, como se o vento não fosse suficiente para movê-las, e o baú de carvalho estava fechado novamente, exatamente como quando tudo começou. Mas não era mais o mesmo baú. Ele parecia mais pesado, mais denso, como se tivesse absorvido algo durante a noite. Naquele momento, algo dentro de mim sabia que eu precisava sair dali o mais rápido possível. Não sei explicar o que aconteceu, mas ao chegar perto do baú, uma pressão esmagadora tomou conta do meu corpo. A tampa se abriu com um som baixo, quase imperceptível, e o que eu vi fez com que meu sangue gelasse. Lá dentro, em vez de um simples objeto antigo ou o vazio de um baú, encontrei um esqueleto. O esqueleto da mulher do quadro. Ela estava ali, sua presença impregnada naquele móvel. O medo tomou conta de mim, mas não era apenas o medo físico. Era uma sensação de desgraça, como se tivesse interrompido algo muito maior, algo que deveria ter ficado no passado. Não sei como sair daquele castelo, mas quando finalmente dei o último passo para fora, soube que algo me seguiria para o resto da minha vida. O rosto da mulher estava mudando lentamente. Seus olhos se tornaram vivos e sua boca, antes imóvel, começou a formar um sorriso de horror. Eu não podia mais ficar ali. Algo estava me puxando para o centro daquela casa, como se eu fosse parte de um destino muito maior do que eu poderia entender. Quando decidi finalmente sair do quarto, o ar parecia mais pesado, como se tivesse algo a mais, algo que não pertencia àquele lugar. Eu queria correr, mas os meus pés pareciam grudados no chão. Cada passo que eu dava parecia ecoar pela casa, amplificado, como se estivesse sendo observado por algo que estava esperando o momento certo. Voltei para o salão principal e, pela primeira vez, percebi que algo havia mudado de forma sutil, mas que deixava a casa ainda mais hostil. As velhas cortinas balançavam sozinhas, como se o vento não fosse suficiente para movê-las, e o baú de carvalho estava fechado novamente, exatamente como quando tudo começou. Mas não era mais o mesmo baú. Ele parecia mais pesado, mais denso, como se tivesse absorvido algo durante a noite. Naquele momento, algo dentro de mim sabia que eu precisava sair dali o mais rápido possível. Não sei explicar o que aconteceu, mas ao chegar perto do baú, uma pressão esmagadora tomou conta do meu corpo. A tampa se abriu com um som baixo, quase imperceptível, e o que eu vi fez com que meu sangue gelasse. Lá dentro, em vez de um simples objeto antigo ou o vazio de um baú, encontrei um esqueleto. O esqueleto da mulher do quadro. Ela estava ali, sua presença impregnada naquele móvel. O medo tomou conta de mim, mas não era apenas o medo físico. Era uma sensação de desgraça, como se tivesse interrompido algo muito maior, algo que deveria ter ficado no passado. Não sei como sair daquele castelo, mas quando finalmente dei o último passo para fora, soube que algo me seguiria para o resto da minha vida.